Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Hoje, sábado 29 de novembro de 2025. Que bênção, né? Estamos aí quase finalizando aí nosso trabalho. Tirando nossa mensagem hoje, faltam 32 dias para terminarmos o ano de 2025. A Terra já está quase acabando e também faltam 32 mensagens para podermos pregar aqui nesse tema de 365 dias andando com Deus. Estou muito grato a Deus por ter nos dado essa oportunidade. Ano que vem vai ser uma vez por semana só a mensagem e vamos falar sobre o livro de Jó. Você é meu convidado. Por isso, se você não assinou o canal, assine o canal e sinalize o sininho. Quando ficar o churinho, toque lá para que você possa receber as notificações aqui. Ok? Vamos lá? O nosso tema de hoje é Invista nas gerações. Invista nas gerações. O texto está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 até o versículo 25. Assim diz a nossa história. Em pé, quieta, no fundo me emociono por esta visão. Braços erguidos, voz que enche a sala e a energia entusiástica que reverbera ao som da bateria. Apaixonados e cheios de promessas, eles são muito mais do que um grupo de adolescentes. São filhos de Deus, a geração do hoje, não a próxima. Enquanto ouço outros dizerem que jamais fariam o que meu marido e eu fazemos, pastorear jovens, vejo nossa função como grande privilégio. Agradeço muitas vezes por aqueles de nossa equipe que se juntaram a nós nesse chamado para trabalhar como estudantes do ensino médio. Ao tirar o seu povo do cativeiro, Deus foi bem específico dizendo-lhes que a liberdade exigiria sacrifícios. O seu, por intermédio da graça, e o deles, por intermédio da santidade. Abandonar suas correntes, entretanto, era um pequeno preço a pagar pela abundância que descobririam na terra prometida por Deus. Em sua demonstração ao povo sobre os limites dentro dos quais iriam receber a bênção divina, ele deu ordens claras: instrua as próximas gerações para que a terra não se perca. Analisando essa passagem, vemos que o ponto central do ensino vem de viver junto, falar de sua verdade ao longo do caminho. Aqui Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e 20 a 20. Assumir um cargo voluntário na igreja é importante e útil, mas investimento real vem com um relacionamento. No corpo de Cristo, ministrar às gerações mais jovens não é responsabilidade de um seleto grupo com um dom especial. Quando todos falhamos em transmitir a eles a verdade das Escrituras, corremos o risco de perder a essência de Deus e enfraquecer a nossa herança. Se cremos naquele que dedicou tempo às crianças, em Lucas capítulo 18, versículo 18, verso 16, então a igreja não deveria lutar para encontrar adultos desejando fazer o mesmo no dia de hoje. O chamado e a responsabilidade é para todos. Então está aqui. Investir na nossa geração, na nossa juventude, né? Quando nós olharmos, vermos jovens por aí fora, procurar de alguma forma trazê-los para o reino de Deus, trazê-los para o nosso convívio, para que eles possam, para que nós possamos, trabalhar na vida desses jovens de uma forma que eles possam produzir algo para o reino de Deus. Não se esqueça que a Bíblia diz que ele instrui os jovens, porque jovens, vocês são fortes, porque venceste o maligno. Então, a juventude em si tem essa dinâmica de trabalhar. Basta nós investirmos tempo para isso. Aí tem que ter tempo, tem que ter sacrifício. Talvez está faltando isso para as igrejas hoje, para determinadas pessoas que dizem ter o chamado para poder pastorear jovens, adolescentes. Não é fácil, eu tenho certeza, eu sei disso porque eu não pastorei diretamente jovens, mas pastorei a igreja onde tinha jovens e minha esposa já diretamente pastoreou jovens. Isso faz com que a gente entenda
o quanto é valioso isso. Quantos jovens hoje que ela pastoreou, que nós pastoreamos, e que hoje estão em atividades na igreja, outros felizmente desviaram, outros estão firmes até hoje. Mas a verdade de tudo isso aí é que nós temos que investir tempo. No caso aqui de Israel, né, onde está registrado o livro de Deuteronômio, e o livro de Deuteronômio, na verdade, é chamado da segunda lei, né? Porque agora aquele povo era o povo que era filho daqueles que saíram do Egito. Então agora Moisés instrui eles, mesmo que Moisés não vai, né, futuramente ele tem ciência disso, que não vai liderá-los ali na entrada na Terra Prometida, mas ele instrui, né, esse povo para poder não viver como viviam os seus pais. E agora é uma nova mente, procura agora ensinar aquele povo que eles vão entrar na Terra Prometida. Então é assim, precisamos investir isso, né? Na igreja, ela precisa investir na juventude, precisa investir nas crianças, investir na adolescência, né? Os recursos da igreja, os dízimos e ofertas devem e poderiam sempre ser destinados à educação dentro da igreja, em comprar livros, em comprar revistas, em formar salas, criar ambientes para que nós possamos trabalhar com esse povo. Esse é o meu objetivo ali em Chaperó, né? Nós estamos trabalhando ali e com certeza nosso objetivo é criar essas salas, criar esses ambientes para que nós possamos, quando as crianças entrarem, quando as crianças estarem ali, elas possam ter um ambiente para poderem ser cultuar, para que possam elas cultuar ao Senhor, e ali a liderança em si, que a qual vai ser levada a liderá-los, possam ter liberdade para trabalhar. É hora de nós acordarmos para a nossa geração, investir na geração que está vindo. Eu fico muito preocupado com a geração de celulares, essa geração disso, geração daquilo, e menos ler a palavra, menos orar, menos se aplicar ao evangelho, e é complicado. Então a minha palavra hoje é: vamos investir na geração. Eu tenho certeza que vamos ver muitos frutos acontecendo aí futuramente. Vamos trabalhar. Antes de tudo, vamos firmar a oração. Lá na igreja estamos todos os cultos orando pelos nossos filhos, orando pelos nossos parentes. Eu tenho certeza que eles vão estar lá a qualquer momento, vão adentrar aquilo lá e vão se firmar no caminho do Senhor. Então, que Deus nos abençoe a cada dia. Vamos lá. O nosso exame diz o seguinte: leia os livros de Isaías, capítulo 59, verso 21, e o livro de Salmo 78, versos 5 até o 7, para conhecer o que Deus quer em relação ao investimento das gerações para o seu reino. Então leia aí para poder se inteirar mais nesse assunto. E considere o seguinte: como está o seu envolvimento no ministério infantil da sua igreja? Bom, eu particularmente dizendo, pastor Wagner, lá na igreja ainda não temos o ministério infantil, mas já vimos uma nuvem da mão uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, a qualquer momento, nós vamos ter ali um grupinho abençoado de crianças e mais tarde adolescentes e assim por diante, jovens. E aí, como é que você está? Como é que você está se envolvendo com tudo isso? Então, você na sua igreja invista neles, trabalhe em cima deles, tá bom? Considerando os seus pontos fortes na prática, como pode investir na geração mais jovens? Como você pode fazer esse investimento? Bom, vamos procurar ajuda, vamos procurar auxílio, mas de alguma forma temos que fazer. É necessário fazermos um investimento com a juventude da nossa igreja. Infelizmente, o nosso país não faz isso, né? Mas vamos fazer. Vamos à igreja trabalhar em cima disso, pastores, né? Você que está me ouvindo, vamos divulgar, vamos trabalhar para que nós possamos ter uma juventude forte dentro da nossa própria cidade, ok? Deus abençoe. Até amanhã. Vamos continuar aqui nosso trabalho. Amanhã é domingo. Amanhã, em tese, aí eu não vou estar na igreja, né? Porque amanhã eu estou trabalhando, né? Mas quem sabe Deus pode fazer uma reviravolta e eu poder estar. Mas se não puder, com certeza estará pregando lá o meu amigo pastor Adriano do Nascimento. Vai ser bênção, eu tenho certeza absoluta disso. Como foi quinta-feira, lá na igreja com o pastor Luciano Alves. Foi bênção também. Deus abençoe vocês. Vamos continuar nosso trabalho.
Estamos ligados aí. O OpaCast já está sendo divulgado aí, já entrou já aí do OpaCast. Nós gravamos com o meu amigo presbítero Oswaldo. Semana que vem vamos começar a fazer uma série de mensagens com o pastor Adriano sobre cristologia. Olha só que coisa, hein? Vai ser bênção também. Deus abençoe. Até a próxima nossa reunião aqui, nosso encontro. Amém. E esqueça que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhem para onde quer que formos. Amém.